O que aconteceu com a Varig? Eu não faço a menor ideia, vambora. Iluminando de norte a sul. Na época em que viajar de avião era considerado chique, a Varig foi uma das responsáveis por adicionar a categoria luxo à aviação comercial brasileira, se tornando referência em qualidade internacionalmente. Figurando entre as companhias aéreas mais antigas do Brasil, junto à Real e à Panair, a Varig foi uma das pioneiras da aviação comercial no Brasil e por muito tempo se manteve no topo, respeitada dentro e fora do país. Sua fama, seu reconhecimento e seus prêmios fizeram dela um símbolo de excelência. Hoje você tem direito a uma bolachinha, água e sal e talvez um suco a uma coquinha, beleza? E aí a comissária vem e taca na sua cara essa seu bosta. Dentre suas principais características, seu serviço de bordo chamava a atenção. De caviar a champanhe, a empresa fazia de cada viagem uma experiência única. Fundada na década de 20, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Varig expandiu seus negócios ao longo de quase 90 anos, através da aquisição... Cara, hoje você devia estar cuspindo na mão, tapa na cara, pô, e se pedir com jeitinho, senta beleza? Então, complicado. concorrentes do monopólio de rotas internacionais e de altas tarifas que justificavam os mimos oferecidos aos passageiros. Seu modelo de negócios que... Já viajei de Azul e tinha torta de limão. Parabéns, você pegou um belo avião da Azul, então. Do governo federal se mostrou bastante vantajoso em alguns momentos, em outros nem tanto. Isso somado a sucessivos erros de gestão. Sabe, Renato, cheguei e agora, cara, eu não tô legal desde ontem. A mina que eu beijei não quer ficar comigo. Ela falou que sou feio e sou novo. Cara, porra, que merda. Porra, aí é foda. É foda. Ah, vai dar lá. E uma Melhor, não fala nada pra ela, só segue a tua vida. estrutura que... Não, mas foi brutal. Caralho, brutal, mano, brutal. Cara, mas veja o lado positivo. Ah, a mina falou que você é feio, que você é novo, mas pelo menos você não tem que escutar isso daqui todo dia. Então, sabe, nem todo sofrimento... Você não sofre tanto assim. que dificultava a tomada de decisões estratégicas, acabaram destruindo a empresa de dentro para fora ao longo das décadas de 80 e 90. Sua incapacidade de competir com as novas exigências do mercado levaram a um fim trágico, mas previsível. No início dos anos 2000, extremamente endividada e com dificuldades para manter suas operações, a Varig Eu não sabia que ia chegar até o começo dos anos foi 2000. leiloada, estampando as manchetes dos principais jornais do país e trazendo o fim de uma era. Sua história é marcada por conquistas, controvérsias, erros e acertos. Sua ascensão ao posto de uma das melhores do mundo e sua queda brutal é o que nós vamos te contar no vídeo de hoje. A mina que tava de papo na festa domingo não me responde desde domingo. Pô, vocês esperam mensagem ainda? Vocês mandam mensagem? Pô, parabéns. A Varig foi fundada por um ex-oficial aviador da Força Aérea Alemã, um alemão chamado Otto Ernst Mayr, que emigrou para o Brasil no início da década de 20 para trabalhar numa empresa Ah, tá. alemã sediada em Recife. Os primeiros voos comerciais da história aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial e se tornaram populares com o fim Ou seja, ele é o herói da Primeira Guerra. dela. Embora não tenha sido fácil mudar a imagem ou o barulho do avião, que até então eram vistos com desconfiança por remeterem à guerra. Mas foi com a Primeira Guerra Mundial que as vantagens do avião, até então utilizado apenas em conflitos militares, levaram ao desenvolvimento da aviação civil comercial. Interessado na brecha que existia na aviação comercial brasileira da época, que assim como O Chad Dumont... Desgosto. Ah. Isso é minha... Ai, estão usando a minha invenção pra guerra. Vai se fuder. Vai tomar no... Ricardo Shimohara mandou R$10. Valeu, Shimohara. Cheirar calcinha. Cheiro 2050 calcinhas diferentes. 2050 calcinhas me vestem com força. Vou bater o recorde mundial em cheirar calcinha. Homens me deem calcinha. Cara, que é calcinha masculina ainda. Calma, japonês. O japonês é foda, né, mano? O japonês não se controla. interessado na brecha que existia na aviação comercial brasileira da época, que assim como tantas outras ainda engatinhava, surgiu a ideia de abrir uma companhia aérea brasileira. A ideia recebeu sinal verde do governo do Rio Grande do Sul e assim foi fundada a Aviação Aérea Rio Grandense, sobre a
Pera, a Varig era gaúcha? Varig. Um ano antes de fundar a Varig, Meyer voltou para a Alemanha em busca de aeronaves que pudesse trazer para o Brasil, além de mão de obra qualificada. Grande Lufthansa. Parceria com a alemã Condor Syndicat, que, em troca de 21% das ações da futura Companhia Aérea Brasileira, forneceria aviões e funcionários para operar as aeronaves. Mas a parceria entre Brasil e Alemanha seria prejudicada com o início da Segunda Guerra, em 1939, quando o Brasil se aliou aos países que declararam guerra à Alemanha nazista. Daí em diante, o Brasil estreitou os laços com os Estados Unidos, tanto militar quanto economicamente. O japonês é o pajite sexualmente reprimido. Beleza? É isso. Com isso, acharam que seria interessante passar a gerência da empresa das mãos de um alemão para as mãos de um brasileiro. Rubem Berta, o primeiro funcionário da Varig, assumiu o cargo principal. Nas mãos de Rubem Berta foi criada a Fundação dos Funcionários da Varig, ou Fundação Rubem Berta, responsável por defender os interesses dos funcionários que, na visão de Berta, eram os verdadeiros donos da empresa. A década de 30 viu o desenvolvimento dos sistemas de telecomunicações, aumentando a segurança e a eficiência dos voos comerciais. Mas a impossibilidade de manter os negócios com os alemães impactou diretamente o fornecimento de peças para os aviões da Varig, obrigando a empresa a começar a renovar a frota. Foi assim que a Varig se voltou para os ingleses e importou alguns modelos, como o de Havilland Dragon Rapid, com o qual a Varig fez o primeiro voo internacional ainda durante a Segunda Guerra, em 1942. Pô, até a nomenclatura dos aviões se degenerou com o tempo, né? Agora é Boeing 747. Vai tomar no c... O que 747 enfia no rabo? Havilland Dragon Riptide. Vai tomar no c... Que nome incrível. O alinhamento com os Estados Unidos resultou em um saldo positivo com o fim da guerra, já que muitos aviões tecnologicamente avançados Boeing, som de mola, envolvidos nesse período, e com Bombardier do conflito, muitos deles foram vendidos e modificados para uso comercial, como foi o caso do Douglas DC-3 e do Curtiss C-46. A partir Airbus. Vai se f... Airbus, vai tomar no c... 1946, Embraer, Based. Sua bonita também. com a chegada do DC-3 e do C-46, começava um novo capítulo na aviação comercial. Esses dois modelos transformariam a aviação mundial por serem baratos e altamente versáteis. O DC-3 em especial até Boeing. hoje é amplamente reconhecido por ter Tupolev é Antonov. revolucionado o transporte aéreo mundial. Dessa forma, a frota da Varig, que até então era composta exclusivamente por aeronaves alemãs, foi gradualmente substituída por aviões norte-americanos. Assim, durante os anos 40, a Varig contava com aeronaves mais modernas Lockheed Martin é maravilhoso. e confortáveis, dando início à construção de uma identidade visual associada ao que havia de melhor, e junto à Real, começou a disputar o mercado que até então era dominado pela Panair, uma subsidiária da Panam, que se tornou 100% brasileira. Valeu, Joca. Valeu pelos 10 conto, irmão. Chamando todos os engenheiros do chat. Brasileira no fim da década de 50. E foi na década de 50 que a Varig precisou se reorganizar após receber a autorização do governo para operar voos aos Vai lá, amigo, você fazer 47 viagens de R$6 hoje, beleza? Estados Unidos. Trabalha e trabalha. Nessa época, ela desenvolveu o serviço de bordo, que viraria sua marca registrada, além de ter encomendado os primeiros jatos, fazendo com que uma viagem a Nova York, que antes durava Eu já fiz 20 viagens hoje. Porra! 25 horas, fosse feita em apenas 14. Rubem Cara, eu acho que... Tem Uber, nossa, não tem nada a ver com o papo, né? Mas é transporte. Pessoal, tem alguém que trabalha de Uber aí? O cara que trabalha no X só se fode. Quem trabalha no Black ganha um pouco mais, pelo menos? Vale o esforço trabalhar no Uber Black? Pergunta besta. Tipo, só pra ter essa noção. Eu não sei. Dizem que não mais, não. Nossa, que merda, velho. Berta comandou a empresa até 1966, quando faleceu. Sócios têm clientes fixos. Além da criação da Fundação dos Funcionários da Varig, uma de suas principais contribuições foi a aproximação com os sucessivos governos federais, de Getúlio aos militares.
Os anos 60 e 70 marcaram um período de forte expansão para a Varig, especialmente com a compra de duas Cara, esses aviões antigos, cromados, eles eram lindos, cara. Puta que pariu, velho. a Real e a Cruzeiro. Eu entendo o autista com hiperfoco em avião, cara, porque eles eram lindos. Em um caso duvidoso envolvendo a Panair. Desde sua fundação até os anos 90, a Varig liderou um processo de expansão constante através de aquisições e de crescimento interno, se tornando uma das maiores companhias aéreas do mundo. Cara, ônibus cromado é legal também. Toda a história da Varig foi marcada por uma forte aliança com a política brasileira. Por um bom tempo, essa aliança foi benéfica para a Varig, que logo se tornou uma empresa de bandeira. E isso é importante entender, pois uma companhia aérea de bandeira O som do 99 cheira a pobreza mesmo. Quando eu tô desesperado pra pegar um carro, eu chamo o Uber e o 99, tá ligado? Eu chamo o Uber, é a Cracolândia. Tipo, vamos ver o que chegar primeiro. E o 99 é sempre mais caro. Aqui em Curitiba, o 99 é sempre mais caro, é bizarro. bandeira possui direitos preferenciais concedidos pelo governo para operações internacionais. A Varig foi a única empresa de bandeira brasileira a ter exclusividade para operar linhas internacionais. Esse monopólio durou quase 20 anos e foi suspenso na gestão de Collor. Ai, ai, ai. Pronto, aí o nosso querido Bonaparte, o Tupiniquim, foi lá, acabou com a mamata e do nada a Varig quebra. Puta, absolutamente shed. Mas essa é a história da indústria nacional, né? Essa indústria de merda que os militares geraram, desde o Vargas até o fim do regime militar, essa indústria de bosta brasileira. Collor foi uma bomba mesmo, explodiu com tudo. Lenta Estrada mandou 10 reais. Valeu, meu nobre. Meu pai é português e veio para o Brasil com 18 anos. Ele Caralho. trabalhou desde os anos 80 até o fim da Varig. Ele sempre fala com saudade dessa época e conta altas histórias. Já levou Timaya, Pique Xuxa. Porra, todo mundo tem. No seu caso é seu pai, né? Mas todo mundo tem um parente que trabalhou na Varig e tem ótimas histórias. O cara mandou 10 reais. Olha, o Shimohara. Vai se estunado. Usurpador vagabundo. Espera oficial de justiça, canalha. Ao invés de ir pra Curitiba, você vai pro Secotins, cabeça de caixa d'água canalha. Puniu Paraíba. Todo mundo tem uma história. Cara, todo mundo tem uma história boa sobre a Varig, velho. Impressionante. Quando a VASP e a Transbrasil também receberam autorização para operar as rotas internacionais. A Varig se beneficiou de medidas que, entre aspas, fecharam o espaço aéreo. Chat, se eu mandar um vídeo de 30 minutos no Pardo reage, se o vídeo for bom, eu reajo. Se for ruim, você vai pagar bem. Beleza? A oferta tem que ser generosa. Nacional e que limitaram as autorizações Paguei uma corrida de 500 conto. Que a casa do passageiro me levou para o bairro chamado Canto do Diabo. O cara aparecendo na TV. de voos internacionais, tendo sido a Por favor, briguem usando donates, por favor. Em valores altos. única responsável por esse tráfego que, de todos, era o mais lucrativo. Em 1961, a Varig comprou a Real, que passava por problemas financeiros. Nossa, Nessa que época, surpresa. A Real era a maior companhia aérea brasileira em número de aviões na frota. Com a incorporação dela, a frota da Varig praticamente dobrou. A Real operou por apenas 15 anos, mas seu crescimento não passou despercebido e quando a Varig adquiriu a empresa, o uso da marca foi encerrado. Ela era maior no mercado doméstico e com a sua aquisição a Varig passou a liderar o mercado interno. Pouco tempo depois, ela passaria a liderar o mercado internacional também, ao assumir as rotas para a Europa, que até então pertenciam à Panair. Alguns movimentos da Varig só foram possíveis graças à forte proximidade que ela mantinha com o governo federal desde a sua fundação. Oh, quem diria? Fala uma empresa brasileira que não tem uma forte proximidade com o governo federal desde a sua fundação. Essa proximidade se consolidou especialmente durante os anos de Rubem Berta na presidência. Um caso nítido de interferência do governo em favor da Varig aconteceu em 1965, quando as rotas da Panair A China queria comprar a Embraer. Cara, do jeito que o governo federal é uma p... da China, eles vão comprar. foram suspensas. Eles vão comprar. Eles vendem a Embraer pra China. A Panair foi a principal companhia aérea brasileira entre as décadas de 30 e 50. Mas em 1965, por meio de um despacho injustificado, todas as linhas da Panair foram suspensas. Filhos da p, né, velho? Praetoriai de Lenta Estrada mandou 10 reais. Obrigado, Ele irmão. foi contratado porque estava no bar e um funcionário da Varig japonês amigo dele disse para ele tentar uma vaga. Meu pai sabia falar inglês, francês, espanhol e alemão.
Os caras contrataram ele na hora. Porra, mas daí contrataram um aristocrata, né? Contrataram um fidalgo. Pô, aí foi mamata. Aí foi só chutar pro gol. Cara, uma pessoa alfabetizada no Brasil da década de 80. Obviamente ia arrumar um emprego bem fácil. Para ver se seu pai. E aí, o que seu pai fez depois que a Varig faliu? Na Tipo, dúvida, ele seguiu trabalhando com companhia aérea? prática, o governo suspendeu o certificado de operação da Panair e as rotas nacionais que ela operava foram para Cruzeiro, enquanto as internacionais foram para a Varig. Segundo o comandante da Panair, Lucas Monteiro de Barros Bastos, no mesmo dia do despacho, a Varig já estava pronta para assumir as rotas internacionais da Panair. Filhos da puta, são os velhos. Ai, o Collor quebrou a empresa. O Collor quebrou a Varig. Aí a Varig, se não fosse o Estado, a Varig não existia, beleza? Hã? É isso, assim que a banda toca. O que é muito Tomar no cu. curioso, afinal, não é de um Ai, o Collor malvadão quebrou a Varig. dia para o outro que uma companhia consegue assumir rotas internacionais. Poucas horas depois que o governo cassou as linhas, a Varig já tinha um avião pronto no pátio do Galeão para fazer o nosso voo que sairia para a Europa naquela noite. Que O caso da arrombado. Panair é longo e envolve muitos acontecimentos estranhos. Não falar de política nesse vídeo. Collor quebrou foi pouco, irmão. Eu quero que a Gurgel queime. Cada vez que surge um nacionalista, ai, o Collor quebrou a Gurgel. Ai, o Brasil não investiu o suficiente na Gurgel. Caralho, a Gurgel só existia por causa de subsídio estatal. Os carros da Gurgel eram uma bosta. Carro de fibra, irmão. Uma merda, fibra de vidro. Um lixo, caralho. Foi só surgir carro decente no Brasil, né? Começou a comprar e não chegou perto da Gurgel mais. Em 2014, Beleza? Vai tomar no cu. Era uma bosta. Beleza? a Comissão da Verdade confirmou Nossa, a Gurgel é muito pior que Laika, mano. que a Panair foi Lada. fechada por motivos políticos. Desmontava mais que peça de Lego. Pariu. Eu nem lembro o que eu tava falando. Aqui em Curitiba tem muito evento de carro antigo, sabe? Aí... Não que eu fui, mas tava acontecendo perto do lugar que eu tava. Aí, cara, eu vi um Gurgel. Eu vi um Gurgel pessoalmente. A primeira coisa que eu fiz foi dar um tapinha na lataria do Gurgel. Plástico. Uma merda. Não sei como... Eu não sei como não quebrou antes essa porra, tá ligado? Dos carros bosta, velho. Nossa, horrorosos. Irmão, nossa, era muito ruim, cara. Caralho, qualquer Fusca, não, qualquer Brasília era melhor que um Gurgel, mano. Eu não sei, é o nacionalista, né, mano? Esse aqui é o Gurgel, o verdadeiro carro de pobre. Carro brasileiro lançado com o objetivo de ser um carro para as pessoas com menos condições, que não podiam ter Condição passando fome. que já era o Cara, o Brasília era um baita carro. carro mais barato da época. Sua lataria, ele vinha era com motor zero pintura metalizada não resolvesse. Motor 1.0 cortar gastos. Nada que uma pintura Mano. já era o carro mais barato da época. Sua lataria era de fibra para cortar gastos. Nada que uma pintura metalizada não resolvesse. Motor 1.0, que nada. Ele vinha era com motor 0.8 com 0.8. 2 cilindros, para ser mais barato e mais econômico que uma Pop. Se a porta quebrasse, você ajeitava até com um pedaço de madeira. Carro fácil de manter. Vinha até com teto solar bem raro na época. Pobre não precisa de acabamento. Vai tudo exposto mesmo. Duvido tu meter 120 nesse cabrum. Esse mano aí meteu um motor de moto. Certeza que tem mais força que o original. Óbvio. A verdade é que temos que agradecer ao senhor Gurgel. Obrigado, Gurgel. Obrigado por parasitar subsídios estatais por muitos anos e quebrar assim que viu o cheiro da concorrência. Não foi nem a concorrência, o cheiro da concorrência. O episódio Ele já quebrou, ele colapsou. da Panair teria sido o maior Ai, mas a Gurgel fez o primeiro carro elétrico. Uma bosta, foda. Pega o Itaipu e enfia no seu cu. Carro elétrico é o caralho, é psyop de globalista pra fazer você se tornar um dependente de energia elétrica e não mais ser um shed independente emissor de carbono, beleza? Então vai tomar no... e mais emblemático exemplo de violência econômica e jurídica. De acordo com o autor do livro Com todo respeito, como essa desgraça andava. Mal. Lento. Que pariu. Aqui. Gurgel meio de largura, precisar trocá-las. Esse vídeo. 2 estágios, ó, e ele já é duplo, esperar algum tempo para voltar a ligar, enfim. É uma alegria usar esse item aqui
aqui, é algo que eu estranho Chevette, relações bem lônica. Porém, esse carro ele é tão leve que ela acaba não sendo tão pesada assim. Olha, tá saindo em segunda marcha, saiu. Esse carro, só pra vocês terem uma noção, ele pesa 648 quilos, é menos. A minha moto pesa 250, irmão. Pouso forçado, Daniel Led Sasaki. Nesse caso, a Varig foi a empresa mais beneficiada, especialmente porque ficou Cara, alguém perdeu a virgindade no banco traseiro de um Gurgel. Cara, pessoas foram geradas num banco de Gurgel. com as linhas mais rentáveis, os aviões de maior porte, os hangares no Galeão e parte das agências instaladas no exterior. A partir daí, a Varig deu início a uma forte expansão internacional. A Cruzeiro entrou em crise na década de 70, na mesma época em que a Varig, a VASP e a Transbrasil estavam no auge. Ela foi adquirida pela Varig em 1975. A aquisição da Cruzeiro pela Varig fez com que a Varig passasse a ser a única companhia aérea brasileira com voos internacionais, além de possuir mais de 40% do mercado doméstico. Não à toa, no fim dos anos 70, a Varig foi considerada a maior empresa privada do mundo fora dos Estados Unidos. Ela seguiu ampliando sua presença internacional nos anos 80, mas problemas na política econômica brasileira dessa época interferiram diretamente nas contas da empresa. A inconstância da política econômica, a depreciação do cruzeiro, a hiperinflação e o congelamento de tarifas no período pós-regime militar resultaram em muita turbulência nos cofres das companhias aéreas. E o glamour dos anos 60 Dependendo de como estiver a intensidade do coito, o carro desmonta. e 70 começaram É fibra, sabe? Tá ligado? Você dá um tapa mais forte ali, você fura a lataria. a perder seu Ou melhor, a fibraria, né? brilho, especialmente com a entrada das companhias low cost, low fare, que redesenhavam o mercado e consolidavam a classe econômica. Foi justamente nessa época que começou a derrocada da Varig. Isso porque o fim da Varig não foi um evento pontual, e sim um processo que se desenrolou ao longo de algumas décadas. Pardo, semana passada. Cara, muitos detalhes, velho. Dá uma evitada, beleza? Não precisa contar esses detalhes. Gianfranco Betting, mais conhecido como Panda Betting, especialista em aviação e autor de um livro sobre a história da Varig, afirmou que Pô, pegar uma mina no mob, você é guerreiro, velho. não existe um A mina ter entrado no teu mob, isso já é passivo de ganhar uma medalha de amigo da marinha. Se você passar na frente de um quartel, os caras te dão uma medalha, irmão. único fator responsável pela queda da companhia, mas uma combinação de problemas internos e Ah, era dela? externos que levaram ao colapso da empresa. Vem cá, Segundo filho o da estudo puta, de tem. caso da FGV, um modelo de empresa fortemente ancorada em parcerias e rede de dependência com o governo, gerou como consequência uma empresa rentável, embora tal rentabilidade se originasse basicamente do monopólio das rotas internacionais e da prática de tarifas elevadas. Em janeiro de 1987, o ministro da Aeronáutica anunciou que a VASP e a Transbrasil seriam contempladas com rotas internacionais, mas as companhias acabaram não operando rotas internacionais devido à dificuldade financeira. Em 1991, chegariam três Não dá não, cobra, porque eu sou incel. maravilhosos Boeing 747-400. Em 1991, chegariam três maravilhosos Boeing 747-400, um marco importante para a companhia. Porém, também em 1991, aconteceu a quinta CONAC, que teve como característica a desregulamentação do setor aéreo brasileiro. Depois de 18 anos de exclusividade, a VASP e a Transbrasil também ganharam a permissão para operar as rotas internacionais. E com isso, as companhias norte-americanas American Airlines, United Airlines, Continental e Delta também ganharam o direito de voar para o Brasil. O fim do monopólio das rotas internacionais gerou impactos negativos na empresa, que dependia muito dessas operações. Ai, que beleza, né? Porra, tirou proteção estatal fudeu. Por isso, uma das questões externas que contribuíram para a queda da Varig foi a perda de exclusividade no transporte aéreo internacional de longo percurso. Ainda de acordo com o estudo de caso da FGV, o maior problema não foi somente a entrada da VASP e da Transbrasil nas linhas internacionais, mas a vinda de grandes companhias americanas e europeias para o Brasil. A Varig simplesmente não sobreviveu nem às medidas que permitiam o aumento da concorrência doméstica e nem à chegada das norte-americanas de peso, como a Delta e a American Airlines. O mal que o Collor fez para a Varig em 2 anos, ninguém fez. É o que diz a professora de História da Aviação, Cláudia. O mal?
Beleza, tranquilo. De Amusa Fei, porque abrir o mercado para empresas estrangeiras de forma abrupta e sem nenhum estudo prévio gerou uma concorrência desigual para... Os filhos da puta tiveram 18! 18! 18 longos anos para se preparar para a concorrência internacional. Ué, a maior empresa fora dos Estados Unidos não conseguiu tancar a concorrência? Oh, que peninha, que tristeza, hein? Nossa, meu Deus. Para a Varig. Segundo ela, enquanto nossas companhias operavam com frotas de 200 aviões, lá fora eles operavam com 2.000. A verdade é que a Varig não estava acostumada a uma concorrência forte, mas o Brasil precisava dessa concorrência forte. 18 anos de gordos subsídios. Para se ter uma noção, segundo o Panda Betting, a partir dessa decisão de liberar o mercado da aviação, a empresa começou a tomar decisões corporativas erradas, gastar muito dinheiro em aeronaves e rotas não lucrativas e aumentando ainda mais o quadro de funcionários que já era inchado. Quando a concorrência internacional de peso chegou, a Varig não soube lidar, pois o processo de desregulamentação da aviação nos Estados Unidos... A Samsung só precisou de 6 anos. Nego quer copiar o modelo sul-coreano há muito tempo aqui no Brasil. Basicamente, a Coreia do Sul é o grande... Qualquer pessoa que estudou economia... Olha, eu não duvido nada que aquela matéria de economia que tem quase tudo que é curso de exatas ou ciências sociais aplicadas deve ter passado por isso. Mas, cara, basicamente o grande tesão, o grande fetiche do economista brasileiro desde a década de 70 desde a década de 80 é tentar replicar o modelo sul-coreano de nacional desenvolvimentismo aqui no Brasil. É que eles sempre esquecem a parte de que a Coreia levantou o protecionismo e deixou com que depois que as empresas já se estabeleceram na Coreia, elas passaram a concorrer. Eles criaram essas empresas para elas competirem com empresas estrangeiras, principalmente as japonesas, sabe? A Samsung já era poderosíssima com 6 anos de protecionismo. Aí aqui é 18 anos de protecionismo, derruba a barreira artificial, a empresa colapsa em 10 anos. Uma empresa que existia desde a década de 30. Precisou de 10 anos para colapsar. Assim que tirou as barreiras protecionistas. Vai tomar no cu, cara. Estava acontecendo... Não tem como defender uma merda. Tem que ser muito burro para defender uma porra dessa. Há mais de uma década. Em 1978, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei permitindo que as companhias aéreas estabelecessem suas próprias tarifas e rotas. Um evento que transformou a indústria e a experiência do passageiro. Antes da lei, a regulamentação do governo federal fez com que as companhias aéreas prosperassem, mas também manteve as tarifas altas e impedia que elas operassem de maneira mais eficiente possível. Após essa desregulamentação, as companhias aéreas tradicionais correram para preservar o acesso às rotas mais lucrativas. Novas companhias aéreas se formaram rapidamente. A concorrência feroz resultou na queda do valor das passagens e na alta eficiência por parte das companhias. Por isso, quando as gigantes dos Estados Unidos chegaram aqui, a Varig não conseguia competir de igual para igual. A aviação ia lentamente perdendo o glamour, mas ganhando popularização com muitas medidas que contribuíam para isso. A aviação mudou muito nessa época, então se você quer ver um vídeo só sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo. No Brasil, a desregulamentação do transporte aéreo teve início Aquele avião voando no meio do Irã durante a guerra. Absolutamente Shed. Nos anos 1990 e passou por vários estágios e governos até chegar à formação final em 2001. Ela trouxe uma série de medidas que deram às empresas aéreas autonomia para definir rotas, ofertar assentos e definir o preço das tarifas, que eram tabeladas. Era o início da era das companhias low cost, low fare, ou baixo custo, baixa tarifa, que estavam se tornando bastante populares mundo afora. No Brasil, em específico, a chegada da Gol obrigou as companhias tradicionais a se adaptar a uma nova realidade, onde os preços das passagens chegaram a cair pela metade. E foi exatamente na década de 90 que a classe econômica fez jus à palavra econômica. Mas os problemas externos não foram os únicos responsáveis pela... Oh não, a passagem ficou mais barata, ficou o povo... A doméstica passou a andar de avião. E a Varig colapsou. Eu não consigo lamentar o colapso da Varig. Tipo, tá entendendo? Você lembra por que eu não consigo lamentar o colapso da Varig? Mano, você é uma empresa deficitária. Ah, legal, um orgulho nacional. Tá, se adaptasse à nova realidade. Foda-se.
Tá ligado? Colapsa essa merda. E é isso aí. Queda da Varig. A má gestão também teve um papel importante. Na década de 90, a Varig trocou mais de presidente do que a gente troca de roupa, o que dificultou a manutenção de uma estratégia consistente, e fatores externos também não ajudavam a empresa, como os atentados de 11 de setembro, que causou um rombo em todo o mercado da aviação. Panda Betting afirmou ainda que a Varig foi lenta na adaptação aos novos tempos de abertura do mercado da aviação e que seus executivos eram arrogantes e soberbos. Ele completa dizendo que a Varig sofreu com a decisão do governo de abrir o mercado, mas que a própria Varig tinha sido ajudada pelo governo anos antes. Além disso, a Fundação Rubem Berta era quem realmente comandava a empresa. Criada para dar voz aos funcionários, ela acabou se tornando um modelo de gestão extremamente prejudicial e atrapalhou a tomada de decisões-chave que poderiam ter beneficiado a empresa e, quem sabe, evitado a sua falência. Toda decisão tomada pelo corpo executivo precisava passar pela fundação e isso começou a pesar. Inclusive em 2002, quando a fundação rejeitou um acordo com os credores, na mesma época em que o BNDES deixou de procurar uma saída para a crise da companhia. Nesse mesmo ano, a empresa teve um prejuízo de 315 milhões de reais e o patrimônio passou a ser negativo, ou seja, todos os ativos valiam menos que as dívidas. E para piorar, em 2003, os aviões começaram a ser retomados por falta de pagamento do leasing. E segundo o Panda, isso foi a derrocada da Varig. Foi dívida acumulada em cima de Era uma empresa de merda, era uma repartição pública. dívida, até que em julho de 2006, o Brasil assistiu o triste leilão da Varig. E quem ficou ainda mais triste foram os mais de 5 mil funcionários demitidos por telegrama, uma semana depois. Além de tristes, os funcionários ficaram furiosos, pois levaram um calote do fundo de pensão Aeros. Ele foi criado em 82 pela Varig, Cruzeiro e Transbrasil. Quando a Varig parou de operar, o fundo, com vários repasses atrasados, não tinha reservas suficientes para pagar os benefícios de todos aqueles que tinham contribuído. Foi mais de um ano lutando contra a falência e o plano de recuperação dividia a Varig em duas empresas. O meu sentimento que eu tenho se a pseudo-indústria automotiva brasileira fala, nossa, irmão, eu vou estourar champanhe. Tipo, tá, você derruba todo o subsídio da indústria, da indústria automotiva brasileira cai, beleza? Porque a gente não tem indústria. Vamos lá, a gente sequer tem indústria automotiva, beleza? São marcas estrangeiras operando em solo, em território nacional. Tipo, nem para ser protecionista a gente presta. Tipo, não são marcas nacionais, é um monte de gringo operando em território nacional, tomando subsídio e fazendo carro caro e vendendo, sabe? Temos montadoras. Então vamos fazer o seguinte, a gente sacrifica o subsídio dessas empresas de merda, deixa colapsar, abre o mercado para importação de carros usados também, beleza? Carro usado pode mandar tranqueira dos Estados Unidos, da Europa, vai mandar aqui, foda-se, tá ligado? Carro do Japão. Você quer teu Skyline? Pronto, agora você vai ter teu Skyline, sabe? Eu não vejo a hora de ter um Nissan barato, sabe? Um carro japonês barato aqui. Aí, pô, daí a gente cria o carro Brás. O Brascar. Sei lá, a EBA, a Empresa Brasileira de Automóveis. Pronto, daí a gente faz a EBA e protege ela por meia década até que ela se torne uma empresa competitiva. Pronto. Beleza? EBA. Pronto, vou andar de EBA. O EBA tucano, sei lá, o EBA, pronto, vamos lá. Faz o EBA e é isso aí, vamos ver o que acontece, tá ligado? A nossa Samsung será a EBA. Daí a gente faz aquela joint venture fudida com os incels coreanos que vão trabalhar nessa indústria, com o pessoal da VEG e da Embraer, fazer a joint venture da VEG e Embraer, tá ligado? Com 49% de participação do Estado brasileiro e vambora, é isso aí, temos a EBA. E vambora, e é isso aí. É isso. Temos a nossa primeira Zaibatsu. E daqui a 5... Motor da VEG. Motor da VEG! A VEG vai fazer motor pro EBA. E é isso aí, tá ligado?
Vamos começar tranquilo. Primeiro, o EBA vai ser um carro popular 1.0. Mas a gente já lança, faz, sei lá, já lança um EBA, um hatch popular, a gente lança uma SUV, uma picape e um carro para correr, tá ligado? Para competir na categoria das Porsche. É isso. O EBA Guará. O EBA Onça vai ser o carro de corrida. O EBA Guará vai ser o nosso carro popular. E o que mais? O EBA Tupi vai ser o SUV vai ser o Jacareaçu. Pronto, é isso aí, tá ligado? Um off-road, o EBA Curupira, o EBA, sei lá, vambora. O EBA Bandeirante, vamos viajar nessa porra. Pronto, aí teremos a nossa joint venture. A gente chama Marco Polo, tá ligado? Pra fazer essa joint venture junto com a Embraer e a VEG. Tipo, são as 3 empresas que a gente conhece, né? São as 3 empresas relevantes do Brasil. Pronto. Aí a gente já faz a porra do nosso carro aqui e vá. A nova Varig, livre de dívidas, e a velha Varig, endividada até o pescoço. A nova Varig foi vendida por 52 milhões de reais à Volvo do Brasil, mas os sócios se... EBA Saci, moto. E a Volvo vendeu a Varig para a Gol em 2007 por 320 milhões de dólares. A velha Varig teve a sua falência decretada em agosto de 2010. Por mais que o final dessa história seja dramático e triste, a Varig é um grande exemplo de empresa que se tornou uma... Zona Franca de Manaus? O que é uma Zona Franca de Manaus? A EBA vai ficar em São José dos Campos, irmão. Que isso? Tá maluco? Tá tirando? Entendi. Não. São José não. Marco Polo é gaúcha? A VEG é catarinense? A EBA vai ser em Curitiba. É isso. Bem no meio do centro logístico dessas companhias. É isso. Perfeitamente equilibrado. Vafo. mal criada por ter o monopólio de rotas internacionais e a garantia de não concorrência. Quando de fato a concorrência entrou, seus dirigentes não souberam lidar e aceitar que precisavam mudar sua gestão e se adequar aos novos tempos. Ao invés disso, a soberba imperou, o que fez com que fatores externos contribuíssem ainda mais para uma queda rápida. Ô pai, o que é nacionalismo? É o EBA! Isso é nacionalismo. E vocês vão ficar zoando o EBA, mas o BMW vocês gostam, né? O Bavarian Motor Works, né? Seus filhos da p... Vão tomar no... Inevitável. Ah, então vai ser EBA. Empresa Brasileira de Automóveis. A queda da Varig. Acho belo, acho lindo, acho condizente com o que eles foram. Uma merda. Só existiram por causa de subsídio estatal. Ainda de uma empresa ter uma relação tão próxima com o governo. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, se você quer aprender comigo como criar um negócio contando histórias e produzindo o que é chamado de WebDocs, confere uma aula minha no primeiro link da descrição. Eu te garanto que você não vai precisar de ajuda do governo nenhuma para fazer o que eu faço aqui. Então rola para baixo e acessa o primeiro link. Mas não foi só a Varig que foi enrabada pelo governo. A mesma coisa aconteceu com a Gurgel nos anos 90. Também merecidíssimo, merecidíssimo. Ele quis criar um carro 100% nacional. Que pariu. Bom. Vai ser dupla parasitagem do Elementar, porque a gente vai ver o vídeo da Gurgel, porque eu quero ficar xingando a Gurgel por meia hora.